É verão. O sol está escaldante e os pepinos na horta, em vez de nos darem uma boa colheita, começam a murchar e a amarelar. Situação familiar, não é? Muitos jardineiros enfrentam este problema. O sol forte pode destruir até as plantas mais resistentes, mas não desanime. Hoje vamos revelar um segredo. Quais as variedades de pepino ideais para climas quentes? Elas não só sobreviverão, mas também darão uma colheita excelente. E mais importante, não vão queimar ao sol. Prepare-se para se surpreender. Vamos explicar como escolher os pepinos certos para o verão escaldante. Os pepinos são uma cultura que ama o calor. Mas mesmo elas têm um limite. O calor extremo e o sol direto causam estresse. As folhas ficam queimadas, os frutos jovens caem. No fim, fica sem colheita. Muitos jardineiros acreditam que todos os pepinos sofrem igualmente com o sol. Mas isso é um mito. Os selecionadores de plantas desenvolveram variedades há muito tempo. Elas são resistentes a altas temperaturas e são capazes de frutificar mesmo nas condições mais adversas. Bem, vamos começar com o nosso primeiro herói. Apresentamos a vocês a variedade Fênix. Este é um verdadeiro salvador para quem vive em regiões de clima muito quente. Não é à toa que ele carrega um nome tão orgulhoso. Afinal, o fênix é capaz de renascer e frutificar, mesmo quando outras variedades já sucumbiram aos raios escaldantes do sol. O que torna o fênix tão especial? Em primeiro lugar, a sua incrível resistência ao calor. Esta variedade possui uma capacidade única de se adaptar a altas temperaturas. As suas folhas são mais densas e de um verde intenso. Possuem uma estrutura especial que as ajuda a refletir melhor os raios solares e a prevenir o superaquecimento da planta. Além disso, o fênix tolera muito bem a falta de água. Claro, a rega regular é importante para todos os pepinos, mas se por acaso você perder uma ou duas regas num dia particularmente quente, o fênix não se abaterá. Ele continuará a crescer e a desenvolver-se. Esta variedade não tende a murchar rapidamente, ao contrário de muitos outros pepinos mais delicados. Outra vantagem importante do fênix é a sua resistência a doenças. Em condições de estresse causado pelo calor, as plantas frequentemente enfraquecem e tornam-se um alvo fácil para várias infecções fúngicas. Mas o fênix possui uma imunidade robusta. Ele resiste com sucesso ao míldio e a outras doenças comuns. Isso é crucial para obter uma colheita estável. Os frutos do fênix também merecem atenção especial. São pepinos versáteis, excelentes tanto para saladas frescas quanto para conservas. Têm um sabor delicioso, com polpa crocante e sem amargor. A casca é fina e a forma dos frutos é uniforme, cilíndrica. O comprimento geralmente atinge 10-12 centímetros. Cultivar o fênix é um prazer. Não exige cuidados especiais. O principal é garantir-lhe luz suficiente. E é aqui que se manifesta a sua principal qualidade: a capacidade de suportar o sol mais agressivo. Mesmo que o seu terreno esteja num local aberto, onde o sol brilha o dia inteiro, o fênix vai dar conta. Ele continuará a frutificar e a presenteá-lo com pepinos frescos. Imagine só, meados de julho. O termômetro está a arrebentar. Os vizinhos queixam-se de uma colheita escassa. E na sua horta, os exuberantes pés de fênix, cobertos de pepinos firmes e verdes. Simplesmente fantástico, não é verdade? Esta variedade é um verdadeiro presente para o verão quente. Ela prova que colher pepinos no calor intenso não é um mito, mas uma realidade. Basta escolher a variedade certa. Prosseguindo, apresentamos o nosso próximo favorito, o híbrido Coragem, um nome que ele, sem dúvida, honra. Este pepino demonstra uma coragem impressionante diante de qualquer desafio, em especial do sol escaldante do verão. Mas o que torna o Coragem tão resistente? Em primeiro lugar, a sua genética. Os melhoristas fizeram um trabalho exemplar, criando um híbrido capaz de frutificar ativamente mesmo nas condições mais adversas. O Coragem é uma variedade partenocárpica, o que significa que não precisa de abelhas para a polinização.
Ele forma os frutos sem a intervenção delas, um detalhe crucial no calor, pois sob o sol forte, os insetos polinizadores tornam-se menos ativos. As folhas do coragem também merecem destaque. São grandes, de um verde escuro intenso, e formam uma copa densa que cria uma sombra natural para os frutos, protegendo-os das queimaduras solares diretas e ajudando a manter um microclima ideal ao redor da planta. A produtividade do coragem é simplesmente impressionante. De um único pé, pode-se colher uma quantidade abundante de pepinos. Com os cuidados adequados, ele frutificará até as primeiras geadas. Mesmo quando o calor do verão atinge o seu auge, o coragem não diminui o ritmo. Ele continua a formar novos frutos e a presenteá-lo com pepinos frescos. Os frutos deste híbrido são muito atraentes, de um verde escuro, com pequenas protuberâncias. A forma é uniforme, cilíndrica, e o comprimento varia entre 12 e 15 centímetros. A polpa é firme, crocante, suculenta e sem qualquer amargor. O coragem é excelente para saladas, bem como para conservas e marinadas, mantendo a sua textura crocante mesmo após o processo. O coragem também se destaca pela alta resistência a um complexo de doenças, incluindo oídio, míldio e podridão das raízes. Em climas quentes, essas doenças podem se espalhar rapidamente, mas o forte sistema imunológico do coragem ajuda-o a resistir com sucesso, reduzindo significativamente o risco de perda de safra. Muitos jardineiros notam que o coragem responde muito bem à adubação e à rega pontual. Se lhe forem oferecidas condições minimamente confortáveis, ele o recompensará em dobro, presenteando-o com uma colheita abundante. Imagine a satisfação de colher pepinos no auge do verão, quando o calor é intenso lá fora, e as suas plantas, coragem, estão verdes, cheias de vigor e cobertas de frutos frescos. Isso prova que, com a escolha certa da variedade, mesmo no tempo mais quente, é possível desfrutar de pepinos frescos e caseiros. Coragem é a escolha dos jardineiros audazes e previdentes. Vamos ao próximo híbrido da nossa lista. Apresentamos o German. Este híbrido é uma verdadeira lenda entre os jardineiros e horticultores, e por um bom motivo. O German conquistou sua popularidade graças à sua adaptabilidade excepcional e produtividade surpreendente. Ele é especialmente bom em condições onde outros pepinos começam a sofrer com o calor. Mas o que torna o German tão especial? Em primeiro lugar, a sua adaptabilidade fenomenal. Ele se sente perfeitamente à vontade nas mais diversas condições, seja em estufas ou em canteiros a céu aberto. E o que é mais importante para nós, ele tolera muito bem as altas temperaturas do verão. Mesmo quando o sol castiga sem piedade, o German continua a formar frutos ativamente e a presenteá-lo com uma colheita abundante. Assim como o Courage, o German é um híbrido partenocárpico, o que significa que não precisa de polinizadores. Ele forma flores femininas que se transformam em frutos por si só. Esta é uma enorme vantagem em tempo quente, principalmente quando abelhas e outros insetos polinizadores estão menos ativos. Isso garante uma frutificação estável, independentemente dos caprichos do clima. As plantas do German são robustas, com um sistema radicular bem desenvolvido. Isso permite que absorvam água do solo de forma eficiente e lidem bem com períodos de seca. As folhas do German são bastante grandes. Elas criam uma boa sombra para os frutos, protegendo-os das queimaduras solares diretas. Isso ajuda a manter a boa aparência dos pepinos e evita que sequem no pé. A produtividade do German é um capítulo à parte. Simplesmente impressiona. De uma única planta, é possível colher até 10 a 12 quilos de pepinos por estação, e às vezes até mais. Ele frutifica de forma muito homogênea e entrega a colheita em ondas. Isso torna o German a escolha ideal tanto para consumo próprio quanto para quem cultiva para venda. Os frutos do German têm uma aparência clássica. São de um verde vibrante, com pequenas protuberâncias.
O comprimento dos pepinos geralmente varia entre 10 e 12 centímetros. A polpa é firme, muito crocante e absolutamente sem amargor. Esses pepinos são versáteis no uso, são magníficos em saladas frescas e simplesmente perfeitos para conservas. Pepinos German em conserva, seja salgados ou em vinagre, são sempre excelentes. Mantém a sua crocância e aroma. Além disso, o German possui alta resistência às principais doenças dos pepinos. Isso simplifica muito o seu cultivo e reduz a necessidade de tratamentos químicos, o que é, sem dúvida, uma grande vantagem para todos que preferem uma colheita ecologicamente pura. Imagine a cena: seu jardim, meio do verão, calor intenso, e nos canteiros com German pendem pepinos esguios e verdes, um a um, e em tanta abundância que você nem sabe o que fazer com eles. É exatamente esse o resultado que este híbrido notável proporciona. Ele é a personificação da confiabilidade e produtividade em climas quentes. Ao escolher o German, você escolhe o sucesso garantido e uma abundância de pepinos frescos. A seguir, apresentamos a variedade Murashka. Não se deixe enganar pelo seu nome delicado. Por trás dele, esconde-se um verdadeiro guerreiro, capaz de suportar os mais severos desafios do verão. Murashka é uma daquelas variedades que não o deixará na mão durante o calor intenso, garantindo uma colheita estável, mesmo quando outros pepinos começam a murchar. O que torna a Murashka tão resistente? Em primeiro lugar, o seu tamanho compacto. As plantas de Murashka não se espalham em demasia, o que lhes permite utilizar a umidade e os nutrientes de forma mais eficiente e também suportar melhor o estresse das altas temperaturas. As folhas pequenas também ajudam a planta a evaporar menos água, o que é crucial em climas quentes. A Murashka é um híbrido de frutificação em cacho. Isso significa que na axila de uma única folha se formam várias frutas, por vezes até 5 a 7. Imagine só, num pequeno segmento do caule, amadurece um verdadeiro buquê de pepinos. E isso acontece mesmo sob um sol escaldante, garantindo uma produtividade muito elevada por planta, tornando a Murashka incrivelmente produtiva. Tal como os outros destaques da nossa lista, a Murashka é uma variedade partenocárpica. Não necessita de abelhas para a polinização. Isso garante que os frutos se formarão regularmente, independentemente da atividade dos insetos, o que significa que terá a sua colheita sem interrupções. Os frutos da Murashka são pequenos e delicados pepinos tipo cornichon. São verde escuros, com pequenas e frequentes protuberâncias. O comprimento dos pepinos costuma ser de 8 a 10 centímetros, o tamanho ideal para conservas e também para saladas frescas. A sua polpa é densa, muito crocante, sem o menor traço de amargor. Estes pepinos não crescem em demasia. Se esquecer de colhê-los a tempo, não se transformarão em barris enormes. Permanecerão compactos e saborosos. A Murashka também se destaca pela boa resistência a várias doenças comuns do pepino, como o oídio. Esta é uma característica muito valiosa em climas quentes e úmidos, quando os patógenos são particularmente ativos. Uma imunidade robusta ajuda a planta a manter-se saudável e produtiva durante toda a estação. Cultivar a Murashka é bastante simples. É excelente para cultivo tanto em campo aberto quanto em estufas, e até mesmo em grandes vasos na varanda. O principal é garantir-lhe sol suficiente, e com isso ela encarrega-se do resto. Não teme os raios solares diretos, pelo contrário, adora-os. Imagine, você passeia pela sua horta e encontra nos pés de Murashka centenas de pequenos pepinos crocantes, prontos para a colheita, e isso no auge do verão, quando muitos outros jardineiros reclamam da falta de colheita. Esta variedade é um verdadeiro tesouro para quem valoriza a compacidade, a produtividade e, claro, a resistência ao calor. A Murashka irá provar-lhe que mesmo um pequeno pepino pode ser um verdadeiro gigante em termos de qualidades. E chegamos agora à quinta,
mas não menos notável, variedade. O híbrido École. Este é um verdadeiro achado para quem procura pepinos confiáveis e de alta produtividade, especialmente em condições onde o calor intenso do verão se torna um desafio sério. A École irá surpreendê-lo com a sua resistência e a abundância de frutos. O que torna a École tão extraordinária? Em primeiro lugar, a sua excepcional resistência ao calor. Este híbrido foi especificamente desenvolvido para cultivo em regiões com verões longos e quentes. As suas plantas adaptam-se perfeitamente a altas temperaturas, continuando a desenvolver-se ativamente e a produzir frutos mesmo nos períodos mais escaldantes. As folhas da École protegem eficazmente os pepinos das queimaduras solares, criando um microclima que favorece o crescimento uniforme dos frutos. A École é um híbrido partenocárpico e de maturação precoce, o que significa várias vantagens. A precocidade permite obter a primeira colheita muito rapidamente, algo especialmente valioso na expectativa das delícias do verão. E a partenocarpia garante uma formação estável de frutos, independentemente da presença de abelhas ou outros polinizadores. Isso, como já mencionamos, é crucial em climas quentes, quando a atividade dos insetos diminui. A produtividade da École é elevadíssima. De uma única planta, é possível colher uma quantidade impressionante de pepinos. A frutificação é muito abundante e uniforme, e as plantas não se esgotam rapidamente. Elas mantêm a sua produtividade ao longo de toda a estação, garantindo um fluxo contínuo de pepinos frescos para a sua mesa. Os frutos da École são os clássicos cornichons. Possuem uma bela cor verde escura, e a superfície é coberta por pequenas e frequentes protuberâncias com espinhos claros. O comprimento dos pepinos varia geralmente entre 8 e 10 centímetros, tornando-os ideais para consumo fresco, bem como para conservas e picles. A polpa é firme, suculenta e com uma crocância excelente. E o mais importante, é totalmente isenta de amargor, o que é uma enorme vantagem para qualquer hortelão. Os pepinos École mantêm perfeitamente as suas qualidades gustativas e o seu aspecto comercial. Não amarelecem no pé, nem ficam moles. Isso torna-os uma excelente opção tanto para uso doméstico quanto para aqueles que cultivam vegetais para venda. A sua aparência será sempre impecável. Além disso, a École possui uma boa resistência complexa a várias das principais doenças dos pepinos, incluindo a sarna do pepino, cladosporiose, o vírus do mosaico do pepino e o oídio. Essa resistência reduz a necessidade de tratamentos preventivos e permite cultivar uma colheita mais ecológica. Imagine-se, entra na sua horta no auge do calor de verão, e os pés de École estão verdes, saudáveis, cobertos por uma infinidade de pepinos pequenos e crocantes, que parecem estar a chamar pela sua mesa ou para serem colocados em conservas. É exatamente esse o resultado que este híbrido notável oferece. A École é sinônimo de fiabilidade, produtividade e resistência ao calor. É a sua escolha para um sucesso garantido no cultivo de pepinos. Agora, vamos falar do nosso próximo protagonista, a variedade Concurrent, e o seu nome já diz tudo. Este pepino é um verdadeiro concorrente para muitas outras variedades, especialmente quando se trata de resistência ao calor e de uma colheita abundante. O Concurrent é uma opção comprovada pelo tempo, que não o irá desiludir, mesmo nos verões mais quentes. O que confere ao Concurrent essa robustez? Primeiramente, o seu poderoso sistema radicular. Ele permite à planta penetrar profundamente no solo e extrair umidade de forma eficiente, mesmo em condições de seca. Isso é crucial para a sua sobrevivência e desenvolvimento em climas quentes. O Concurrent não é propenso a murchar rapidamente e continua a desenvolver-se ativamente, mesmo com rega limitada. Ao contrário de muitos híbridos modernos, o Concurrent é uma variedade polinizada por abelhas. Esta é uma das suas particularidades. No entanto, mesmo assim,
surpreende com uma excelente frutificação. As flores dão origem a muitos frutos, mesmo em tempo quente, quando a atividade das abelhas pode ser menor, o que assegura uma colheita estável e abundante. As plantas de concorrente destacam-se pelo seu crescimento vigoroso. Formam uma folhagem densa que cria uma sombra natural para os frutos, protegendo-os dos raios solares diretos e prevenindo queimaduras. Isso ajuda a manter o bom aspecto comercial dos pepinos e a evitar que sequem na planta. A produtividade do concorrente é consistentemente elevada. Frutifica de forma contínua e abundante, entregando a sua colheita de maneira uniforme ao longo de toda a estação. Isso faz dele uma escolha extremamente fiável para qualquer horta, especialmente para quem valoriza a previsibilidade e não gosta de surpresas desagradáveis, como uma má colheita. Os frutos do concorrente são os clássicos pepinos russos, de cor verde escura. A superfície é coberta por protuberâncias grandes e espaçadas, com pequenos espinhos pretos. O comprimento dos pepinos varia geralmente entre 10 e 12 centímetros, um tamanho ideal tanto para saladas frescas como para conservas. A polpa é densa, muito crocante, suculenta e aromática. O mais importante, estes pepinos são completamente isentos de amargor, o que os torna um favorito em qualquer mesa. O concorrente é também reconhecido pela sua boa resistência a várias doenças comuns do pepino, incluindo bacterioses e mancha de azeite. Isto ajuda a planta a manter-se saudável e produtiva ao longo de toda a estação, mesmo nas condições mais estressantes de um verão quente. Imagine só, está a colher o seu concorrente, e cada pepino é a personificação do sabor e da crocância perfeitos. E isso acontece no auge do verão, quando muitos outros jardineiros enfrentam problemas. O concorrente é a escolha de quem valoriza a fiabilidade comprovada e deseja uma colheita de pepinos estável e deliciosa, mesmo no tempo mais escaldante. É, sem dúvida, um concorrente à altura das melhores variedades. Continuamos o nosso desfile de pepinos resilientes. E agora é a vez da variedade Zazulya. Este não é apenas um pepino, é um verdadeiro clássico. Conhecido por muitos jardineiros há décadas, o Zazulya conquistou a sua reputação graças à sua incrível resistência e à capacidade de produzir uma colheita estável, mesmo nas condições mais desafiadoras. É especialmente notável a sua capacidade de lidar bem com o calor intenso do verão. Mas o que é que torna o Zazulya uma escolha tão segura? Em primeiro lugar, o seu crescimento notavelmente rápido. O Zazulya é uma variedade de maturação precoce, o que significa que obterá a sua primeira colheita em pouco tempo, por vezes, em apenas 40 a 45 dias após a germinação. Isso permite-lhe desfrutar de pepinos frescos numa altura em que outras variedades ainda estão a começar a florir. Esta precocidade é também uma vantagem para colher antes dos meses mais quentes, embora o Zazulya os tolere lindamente. Esta variedade é partenocárpica, o que significa que não necessita de abelhas para a polinização. Este é um aspecto crucial para garantir uma colheita abundante, especialmente se vive numa região onde as abelhas não são muito ativas, devido ao calor ou a outros fatores. Todas as flores se transformarão em frutos, proporcionando-lhe uma frutificação generosa e consistente. As plantas de Zazulya desenvolvem longos caules que crescem vigorosamente, formando uma folhagem abundante. Esta folhagem densa cria uma excelente sombra para os frutos, protegendo-os da luz solar direta e prevenindo queimaduras. Além disso, as folhas ajudam a reter a umidade no solo e a manter uma temperatura ótima à volta do sistema radicular. A produtividade do Zazulya é consistentemente alta, frutifica de forma abundante e a colheita surge literalmente em ondas, permitindo-lhe colher pepinos a cada poucos dias. As plantas mantêm o seu vigor e continuam a dar frutos até o final do outono. Mesmo que o verão seja extremamente quente, o Zazulya não o vai desapontar. Os frutos do Zazulya são facilmente reconhecíveis. São longos,
cilíndricos, com uma superfície lisa ou ligeiramente rugosa, de um verde vivo e brilhante. O comprimento varia geralmente entre 15 e 25 centímetros, o que os torna perfeitos para saladas frescas e para fatiar. A polpa é tenra, suculenta, aromática e, o mais importante, sem amargor. O Zazulya é a própria encarnação do frescor e do sabor. Esta variedade também possui uma boa resistência a várias doenças comuns do pepino, incluindo a mancha olivar e o vírus do mosaico do pepino. Isto torna-o ainda mais atraente para o cultivo, especialmente para aqueles que preferem minimizar o uso de produtos químicos de proteção. Imagine a cena: o seu jardim, no auge do verão, com o calor intenso, e nos canteiros de Zazulya pendem pepinos longos e esguios, brilhando ao sol e praticamente a saltar para a sua mesa. É exatamente este o resultado que esta magnífica variedade oferece. O Zazulya é a escolha de quem valoriza a qualidade comprovada e deseja desfrutar de uma colheita abundante de pepinos deliciosos, mesmo nos dias mais quentes. É a prova de que um clássico é sempre atual. Então, vamos falar da próxima variedade, a Masha. Este é um híbrido muito popular e amado por muitos jardineiros, e com razão. A Masha provou ser um pepino extremamente confiável, precoce e de alta produtividade. E o mais importante para o nosso tema, ela aguenta muito bem os verões quentes. O que torna a Masha tão especial? Em primeiro lugar, a sua combinação única de precocidade e resistência ao estresse. A Masha começa a dar frutos muito cedo. Você poderá colher os primeiros pepinos em apenas 38 a 40 dias após o surgimento das mudas. Isso permite obter uma colheita antes da chegada do calor mais intenso. Mas, mesmo que o calor extremo a pegue de surpresa, a Masha não desiste. Ela continuará a crescer ativamente e a formar novos frutos. A Masha é um híbrido partenocárpico. Isso significa que ela não precisa de polinização. Todos os frutos se formarão por si mesmos. Isso garante uma colheita estável e abundante, independentemente das condições climáticas e da presença de insetos polinizadores. Uma vantagem muito importante, especialmente quando se trata de cultivo em climas quentes. As plantas da Masha são de porte médio, com um crescimento vigoroso e bem ramificado. Elas formam uma folhagem bastante densa, que cria uma proteção natural para os frutos, defendendo-os das queimaduras solares diretas e ajudando a manter a temperatura ideal ao redor das amarrações. Isso contribui para o seu desenvolvimento uniforme. A produtividade da Masha é simplesmente impressionante. Ela oferece uma colheita muito uniforme e abundante. De um único pé, é possível colher até 10, 12 quilos de pepinos, claro, com os cuidados adequados. Ela frutifica por um longo período e de forma contínua. Você estará colhendo pepinos frescos durante todo o verão e até o início do outono. Os frutos da Masha são pepinos tipo cornichon, bonitos e uniformes. São de cor verde escura, com pequenas protuberâncias frequentes e uma pubescência branca. O comprimento dos pepinos é de cerca de 8 a 11 centímetros, um tamanho ideal para saladas frescas e para conservas. A Masha é especialmente adequada para picles e para marinar, pois mantém sua crocância e excelente sabor. A polpa é densa, suculenta, aromática e absolutamente sem amargor. A Masha também possui uma alta resistência complexa a várias das principais doenças dos pepinos, incluindo oídio, mancha olivar e o vírus do mosaico do pepino. Essa resistência simplifica significativamente o cuidado com as plantas e reduz a necessidade de tratamentos químicos, permitindo uma colheita ecologicamente limpa e segura. Imagine só, seu jardim, no auge do verão, e os pés de Masha estão simplesmente repletos de pepinos firmes e crocantes, que parecem implorar para ir direto para a sua mesa. É exatamente esse o resultado que este híbrido notável proporciona. A Masha é a escolha ideal para quem valoriza uma colheita precoce e deseja uma abundância de pepinos saborosos,
mesmo no clima mais quente. Ela vai te provar que cultivar pepinos pode ser fácil e extremamente produtivo. Vamos em frente. E agora é a vez de uma variedade com um nome que diz tudo. O pepino robusto. Ele faz jus ao seu nome, sendo um verdadeiro atleta entre os pepinos, criado para enfrentar os mais diversos desafios. O calor intenso do verão, por exemplo, não o intimida. A principal característica do robusto é a sua incrível tolerância ao estresse. Em épocas de calor extremo, muitos pepinos tendem a abortar as flores ou os frutos pequenos, incapazes de lidar com a pressão. Mas o robusto aguenta firme até o fim. Ele possui um caule forte e robusto e um sistema radicular bem desenvolvido, o que o capacita a resistir bravamente aos caprichos do tempo, incluindo ondas de calor e períodos de seca. É importante notar que o robusto é uma variedade polinizada por abelhas. Portanto, para uma colheita abundante, ele necessita de insetos polinizadores. Você pode atraí-los plantando espécies melíferas nas proximidades. Mas é justamente essa particularidade que confere aos seus frutos aquele sabor clássico de pepino, tão valorizado por muitos horticultores. A produtividade do robusto é consistente e confiável. Ele não busca recordes, mas, em compensação, garante uma oferta contínua de pepinos ao longo de toda a estação. Você pode ter certeza de que não ficará sem colheita, mesmo que o verão se mostre particularmente quente e seco. Os frutos do robusto são pepinos curtos, gordinhos e de um verde escuro intenso, com protuberâncias marcadas. Geralmente, seu comprimento não excede 10 a 12 centímetros. A polpa é densa, crocante, sem espaços vazios e absolutamente livre de amargor. Isso os torna perfeitos para conservas e picles, pois mesmo nos potes, mantém sua firmeza e aquela famosa crocância. O robusto também se destaca pela sua excelente saúde. Ele possui boa resistência ao míldio e a outras doenças comuns, o que permite cultivá-lo com o mínimo uso de defensivos químicos. Isso, sem dúvida, é um grande diferencial. Imagine a cena. Fim de julho, o sol a pino, e seus pés de robusto estão lá, firmes como soldados, verdes e carregados de pepinos ideais para conserva, um ao lado do outro. Esta variedade é a escolha perfeita para quem valoriza a confiabilidade e deseja ter a certeza de uma colheita abundante de pepinos robustos e crocantes para desfrutar durante todo o inverno. E agora, atenção para um verdadeiro clássico, uma variedade que conquistou e fidelizou gerações de jardineiros. Conheçam o Rodney Chock. O seu nome já remete à frescura e ao alívio do calor. E não é por acaso. Este pepino é a salvação perfeita nos dias mais quentes de verão. Mas qual o segredo da popularidade inabalável do Rodney Chock? Está na sua incrível adaptabilidade e resiliência. Esta variedade foi testada pelo tempo e provou a sua capacidade de se adaptar às mais diversas condições, incluindo climas quentes e secos. Possui um sistema radicular forte e bem desenvolvido, que ajuda a planta a buscar a umidade das camadas mais profundas do solo. Por isso, o Rodney Chock suporta bem a seca temporária e não sofre tanto com o excesso de calor. O Rodney Chock é uma variedade polinizada por abelhas. Para uma boa colheita, necessita da ação dos insetos, mas floresce tão abundantemente que atrai abelhas de toda a região, o que garante uma formação estável de frutos, mesmo que o tempo nem sempre seja o mais favorável. No que diz respeito à produtividade, o Rodney Chock nunca desaponta. Ele não busca recordes como alguns híbridos modernos, mas, em compensação, frutifica de forma estável e por um longo período. Irá colher pepinos frescos durante todo o verão e até mesmo no início do outono. Os frutos do Rodney Chock são um verdadeiro padrão de sabor. Tem uma forma cilíndrica e uma cor verde vibrante. A superfície é coberta por pequenos nódulos e espinhos brancos. O comprimento dos pepinos é geralmente de 9 a 12 centímetros,
mas o mais importante é o seu sabor. A polpa é tenra, crocante e incrivelmente suculenta, e geneticamente isenta de amargor. Isso faz do Rodney Choc a escolha ideal para saladas frescas e para entradas leves, além de ser perfeito para preparar os famosos pepinos em conserva levemente salgados. Ficam simplesmente divinais. O Rodney Choc também possui boa resistência a uma série de doenças, incluindo o míldio. Isso ajuda a manter a sua saúde e produtividade ao longo de toda a estação. Imagine um meio-dia de verão escaldante. Você colhe da horta um pepino Rodney Choc fresco e firme. Ao cortá-lo, um aroma fresco e veranil inunda toda a casa. É exatamente por isso que é tão amado. O Rodney Choc não é apenas uma variedade. É o sabor do verão verdadeiro e ensolarado. Um sabor que nenhuma onda de calor conseguirá estragar. Agora, vamos conhecer mais um híbrido notável, o Libelle. Talvez este nome não seja tão conhecido como os que já mencionamos, mas acredite, ele merece toda a sua atenção. Principalmente se procura pepinos que não temem o calor e o sol intensos. O Libelle é um híbrido de seleção alemã, e isso já diz muito. Os selecionadores alemães são famosos pela sua meticulosidade e pelo constante aperfeiçoamento. O Libelle é um claro exemplo disso. Foi criado para proporcionar uma colheita estável nas mais diversas condições, e o forte calor do verão não é um obstáculo para ele. O que torna o Libelle tão especial? Em primeiro lugar, a sua alta adaptabilidade. Ele desenvolve-se perfeitamente tanto em estufas quanto em campo aberto. Possui um sistema radicular robusto que permite à planta utilizar a umidade de forma eficiente e lidar com períodos de seca curtos. Além disso, as suas folhas têm uma estrutura especial que ajuda a planta a sofrer menos com o superaquecimento solar. O Libelle é um híbrido polinizado por abelhas, mas forma predominantemente flores femininas. Isso aumenta significativamente a sua produtividade e garante uma frutificação estável, mesmo em verões com pouca atividade das abelhas. A produtividade do Libelle é muito alta. Frutifica de forma abundante e uniforme, distribuindo a colheita ao longo de toda a estação. De um único pé, é possível colher uma grande quantidade de pepinos. E mesmo assim, a planta não se esgota, continuando a presenteá-lo com frutos frescos até ao início dos dias mais frios. Os frutos do Libelle são os clássicos cornichons. Tem uma forma cilíndrica e uma cor verde escura que não amarela. A superfície é coberta por pequenos tubérculos. O comprimento dos pepinos varia entre 10 e 14 centímetros. A polpa é densa, crocante, muito suculenta e absolutamente sem amargor. Isso faz do Libelle uma escolha ideal para conservas. Os pepinos em conserva ou em picles ficam simplesmente excelentes, mantendo a sua crocância e firmeza. O Libelle também se destaca pela sua alta resistência a um complexo de doenças, incluindo sarna e o vírus do mosaico do pepino. Isso simplifica significativamente os cuidados com a planta e permite obter uma colheita de qualidade superior e mais natural. Imagine-se a abrir um frasco de pepinos crocantes no inverno, a recordar o verão quente e a colheita generosa que o Libelle lhe proporcionou. Este híbrido é a escolha ideal para quem valoriza a qualidade e procura uma variedade fiável e de alta produtividade, que não o deixará na mão, mesmo nos dias mais quentes. Continuando nossa lista, o próximo em destaque é uma variedade com o nome carinhoso de Pau-Chic. Esta é mais uma variedade comprovada pelo tempo, que goza de merecido carinho entre muitos cultivadores. E com razão, o Pau-Chic é sinônimo de confiabilidade e sabor excepcional. Ele lida perfeitamente com o calor do verão, o que torna o Pau-Chic tão atraente. Primeiramente, sua pouca exigência. Esta variedade não requer cuidados especiais, cresce bem nos mais diversos tipos de solo e se adapta maravilhosamente às condições climáticas. Possui uma planta forte e resistente, capaz de suportar tanto o calor intenso
quanto pequenas quedas de temperatura. O pautique pertence às variedades polinizadas por abelhas, mas ele floresce tão abundantemente que sempre atrai uma quantidade suficiente de polinizadores. Isso garante uma formação estável de frutos e uma boa colheita. A produtividade do pautique é muito satisfatória. Ele frutifica de forma homogênea e distribui a colheita uniformemente ao longo de toda a estação. Você terá pepinos frescos garantidos durante todo o verão. Os frutos do pautique são pequenos e bem formados. Eles têm uma forma alongada e cilíndrica, que lembra dedos, daí o nome. A cor é verde claro, e a superfície é lisa ou levemente rugosa. O comprimento dos pepinos geralmente não excede 10-12 centímetros. A polpa é tenra, crocante, muito suculenta e aromática. E o mais importante, sem amargor. O pautique é uma variedade ideal para consumo fresco, excelente em saladas. E também é ótimo para conserva, especialmente para preparar pepinos em salmoura leve. O pautique também se destaca por sua boa resistência a diversas doenças comuns. Isso o ajuda a manter-se saudável e produtivo durante toda a estação. Imagine a cena. Você serve a seus amigos uma salada fresca e todos se encantam com o sabor dos pepinos. E você, com orgulho, diz que é a variedade pautique, que você mesmo cultivou e que não teme calor algum. Esta variedade é a escolha ideal para quem aprecia o sabor clássico e deseja ter um pepino confiável e de baixa manutenção, que o irá presentear com uma colheita abundante. Passemos ao próximo destaque da nossa lista, o pepino atleta. O seu nome já diz tudo. Este pepino é um verdadeiro atleta, forte, resistente e pronto para qualquer desafio. Para ele, o calor do verão não é um problema, mas sim mais um treino. Mas o que torna o atleta tão resistente? Em primeiro lugar, a sua genética poderosa. Este híbrido foi especialmente desenvolvido para ser cultivado em condições de estresse, possuindo uma elevada resistência a altas temperaturas e à seca. Ele tem um sistema radicular forte e ramificado, que lhe permite extrair eficientemente água e nutrientes do solo. Além disso, as suas folhas têm uma estrutura densa, o que as ajuda a suportar melhor os raios solares intensos e a evaporar menos umidade. O atleta é um híbrido partenocárpico, o que significa que não precisa de abelhas para a polinização. Isto garante uma formação estável dos frutos, mesmo nos dias mais quentes, quando os insetos estão inativos. Pode ter a certeza de que a sua colheita não dependerá dos caprichos da natureza. A produtividade do atleta é muito alta. Ele frutifica de forma abundante e prolongada. De uma única planta, é possível colher uma quantidade impressionante de pepinos. Além disso, não aborta os frutos mesmo em condições de calor intenso, o que o torna um dos híbridos mais confiáveis para climas quentes. Os frutos do atleta são pepinos longos e uniformes, com uma cor verde escura. A superfície é lisa ou levemente estriada. O comprimento pode atingir 18 a 20 centímetros, sendo ideais para saladas frescas e para serem cortados em rodelas. A polpa é tenra, suculenta e sem espaços vazios, e completamente sem amargor. O atleta possui qualidades gustativas excelentes, que se mantêm mesmo quando os frutos estão mais desenvolvidos. Este híbrido também se destaca pela sua elevada resistência a um complexo de doenças comuns do pepino. Isto simplifica significativamente os cuidados com a planta e permite cultivar uma colheita saudável e ecologicamente pura. Imagine a cena. No auge do verão, você olha para a sua horta e vê os poderosos pés de atleta, verdes e cheios de vida, cobertos por pepinos longos e bonitos. Este híbrido é a escolha ideal para quem busca o máximo rendimento e não quer aceitar a perda da colheita devido ao calor. O atleta irá provar que um verdadeiro campeão pode superar qualquer dificuldade. Agora, vamos falar sobre o verdadeiro exótico na nossa lista. Apresentamos o Fluxo Esmeralda. Este não é apenas um pepino, é uma verdadeira joia na sua horta.
E, surpreendentemente, ele lida incrivelmente bem com o calor do verão. Mas o que torna o fluxo esmeralda tão único? Primeiro, o seu aspecto. Este é um híbrido de frutos longos. Os seus pepinos podem atingir entre 30 e 50 centímetros de comprimento. São finos, com um formato serpentino, pele brilhante e verde escura, e cobertos por pequenas protuberâncias. O aspecto é realmente impressionante. Mas o mais importante é que o fluxo esmeralda possui uma resistência notável ao calor. Originário de regiões de clima quente, altas temperaturas são o seu habitat natural. Este híbrido é partenocárpico, não necessita de polinização, o que garante uma frutificação estável e contínua durante toda a estação, independentemente das condições climáticas. As plantas do fluxo esmeralda são muito vigorosas, com hastes longas. Crescem rapidamente e desenvolvem uma folhagem densa. Esta folhagem abundante proporciona uma excelente sombra para os frutos, protegendo-os de queimaduras solares diretas. Algo crucial para pepinos tão longos. A produtividade do fluxo esmeralda é altíssima. Frutifica de forma abundante e prolongada. De uma única planta, pode-se colher uma grande quantidade destes frutos exóticos. Mas o que realmente se destaca é o sabor do fluxo esmeralda. É simplesmente magnífico. A sua polpa é muito tenra, suculenta, ligeiramente adocicada, totalmente sem amargor e com um aroma sutil e agradável. A casca é fina e pode ser consumida sem necessidade de descascar. Este pepino é ideal para saladas frescas, conferindo-lhes um toque especial, um sabor distinto e um aspecto visual único. O fluxo esmeralda também apresenta boa resistência a diversas doenças, incluindo o míldio. Isto ajuda a manter a planta saudável e produtiva durante toda a estação. Imagine surpreender os seus convidados com uma salada de mesa preparada com estes pepinos longos e elegantes, contando que foram cultivados por si e que não se intimidam com o calor. O fluxo esmeralda é a escolha perfeita para quem adora experimentar e deseja cultivar algo verdadeiramente especial, mas ao mesmo tempo fiável e delicioso. E agora, vamos nos divertir um pouco e falar de uma variedade com um nome super divertido, os duendes alegres. Mas não se deixe enganar por esse nome fofo. Por trás dele, esconde-se uma variedade de pepinos extremamente resistentes e produtivos, que simplesmente adoram o sol. O que torna os duendes alegres tão especiais? Primeiro, a sua compacidade. É um híbrido de cachos, onde em cada axila da folha forma-se um verdadeiro buquê de frutos, por vezes com 8 a 10 pepinos. Ao mesmo tempo, a planta em si não é muito grande. Isso a torna ideal para cultivo em espaços limitados, numa estufa, na varanda ou até mesmo num vaso grande. E o seu tamanho compacto ajuda a planta a suportar melhor o calor e a economizar água. Os duendes alegres são um híbrido partenocárpico, o que significa que não precisam de polinização. Isso garante que todos os frutos em cada cacho se desenvolvam e se transformem em pequenos pepinos crocantes. É a promessa de uma colheita simplesmente fenomenal. Este híbrido adora luz e calor. Não tem medo da luz solar direta. Pelo contrário, ao sol ele prospera, desenvolvendo ativamente a massa verde e os frutos. Isso o torna a escolha perfeita para os cantos mais ensolarados da sua horta. Os frutos dos duendes alegres são pequenos e delicados cornichons. Com apenas 8 a 10 centímetros de comprimento, têm uma forma cilíndrica, cor verde brilhante e são cobertos por pequenas protuberâncias. A polpa é densa, muito crocante, suculenta e ligeiramente adocicada, sem amargor algum. Estes pepinos são perfeitos para serem comidos diretamente da horta e também para conservas. Em frascos, ficam super apetitosos e mantêm o seu crocante característico. Os duendes alegres também se destacam pela sua boa resistência às principais doenças dos pepinos. Isso ajuda a mantê-los saudáveis e a alegrar a sua colheita durante toda a estação.
Imagine os seus filhos ou netos colhendo com entusiasmo um punhado destes pequenos e alegres pepinos e devorando-os na hora, com aquele estalido delicioso. Os duendes alegres não são apenas uma colheita, são também um mar de emoções positivas. São a escolha ideal para quem busca uma colheita abundante de cornichons deliciosos e quer adicionar um toque de alegria à sua horta. E continuamos. O nosso próximo destaque é um híbrido com um nome muito bonito, buquê. E esse nome não foi dado por acaso, pois ele não forma pepinos isolados, mas sim cachos inteiros, verdadeiros buquês de frutos em formação. Isso o torna incrivelmente produtivo. E o mais importante, ele lida muito bem com o calor do verão. O principal problema de muitos pepinos no calor é que eles perdem as flores e os frutos em formação. A planta simplesmente não tem energia suficiente para alimentar todos eles. Mas com o buquê, a história é completamente diferente. Ele não abre mão da sua futura colheita. Mesmo quando o termômetro sobe, ele continua a formar e desenvolver seus inúmeros frutos em formação. O buquê é um híbrido partenocárpico do tipo cacho. Isso significa que ele não precisa de polinização. E em cada axila da folha, formam-se de 5 a 8, e às vezes até mais, flores femininas. E todas elas podem se transformar em pepinos. Isso garante uma produtividade simplesmente fantástica. As plantas do buquê são bastante compactas, não ocupam muito espaço, mas são extremamente produtivas. Suas folhas protegem bem os frutos do sol forte, criando um microclima confortável para eles. Os frutos do buquê são pepinos pequenos, uniformes, com 8 a 10 centímetros de comprimento. Têm uma bela cor verde escura e são cobertos por pequenas protuberâncias. A polpa é firme, crocante, muito aromática, sem o menor amargor. Esses pepinos são ideais para conservas. Em potes, ficam simplesmente magníficos e mantêm sua crocância. O buquê também apresenta boa resistência às principais doenças dos pepinos. Isso o ajuda a permanecer saudável e a frutificar durante toda a estação. Imagine você se aproximando do pé, e lá, não 1 ou 2 pepinos, mas cachos inteiros, pendurados como uvas. E isso no auge do verão. O buquê é a escolha para quem busca a máxima colheita em uma área mínima e quer ter a certeza de que o calor não atrapalhará seus planos. Passemos à próxima variedade, o malish. O próprio nome já revela a sua principal característica, a compacidade. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho modesto. Este malish é um verdadeiro lutador. Ele é capaz de resistir ao calor intenso do verão e ainda assim recompensá-lo com uma excelente colheita. O malish é a escolha perfeita para quem tem um pequeno jardim ou cultiva pepinos na varanda. As suas ramificações não são muito longas, o que significa que não vai ocupar muito espaço, mas, apesar disso, é extremamente produtivo. A sua compacidade ajuda-o a suportar melhor condições de estresse, incluindo o calor intenso. A planta gasta menos energia a manter uma grande massa foliar, direcionando-a para a formação dos frutos. Esta variedade é de maturação precoce. Você colherá os primeiros frutos em apenas 40 a 45 dias após a germinação. Isso permite que desfrute de pepinos frescos durante todo o verão. O malish é uma variedade polinizada por abelhas. No entanto, forma predominantemente flores femininas. Isso garante uma excelente frutificação e uma colheita estável. Os frutos do malish são pepinos pequenos e bem formados, com cerca de 8 a 9 centímetros de comprimento. Tem uma forma oval cilíndrica e uma cor verde clara. A polpa é tenra, crocante, muito saborosa e sem qualquer amargor. Estes pepinos são ideais tanto para consumo fresco quanto para conservas, encaixando-se perfeitamente em frascos pequenos. O malish também se destaca pela sua resiliência. Ele tolera bem não só o calor, mas também pequenas quedas de temperatura. Isso faz dele uma escolha muito fiável para regiões com climas imprevisíveis. Imagine este arbusto compacto,
mas extremamente produtivo, a crescer na sua pequena varanda ou num canteiro bem cuidado e a deliciar-o com pepinos frescos e crocantes. O Malish prova que nem sempre é preciso um grande terreno para ter uma colheita abundante. O mais importante é escolher a variedade certa. Dando continuidade à nossa apresentação, o próximo destaque é a variedade Gosha. Este é mais um híbrido notável que merece toda a sua atenção, especialmente se você busca um pepino que não se intimida com o sol forte e o calor. Gosha é um híbrido muito produtivo e incrivelmente resistente. Ele foi criado para oferecer colheitas estáveis nas mais variadas condições e cumpre essa promessa com maestria. Sua planta é vigorosa e bem desenvolvida, capaz de suportar situações de estresse, como as elevadas temperaturas do verão. Este é um híbrido partenocárpico, o que significa que não precisa de polinização. Isso garante a formação constante de frutos, mesmo que o verão não seja dos mais propícios para as abelhas. Você pode ter a certeza de que a sua colheita estará garantida. Gosha é classificado como um híbrido de frutificação em pencas. Em cada axila foliar, ele forma de 3 a 5 frutos, o que assegura uma produtividade excepcionalmente alta. Você pode esperar colher uma grande quantidade de pepinos de uma única planta, e o melhor é que ele frutifica de forma prolongada e uniforme. Os frutos de Gosha são pepinos tipo cornichon, lindos e uniformes. Possuem formato cilíndrico, cor verde escura e são cobertos por pequenos e frequentes tubérculos. Com um comprimento ideal de 10 a 12 centímetros, sua polpa é densa, crocante, incrivelmente suculenta e completamente isenta de amargor. Gosha é perfeito tanto para o consumo in natura quanto para conservas, mantendo sua crocância e sabor excepcionais mesmo após o processamento. Além disso, Gosha possui alta resistência a um complexo de doenças importantes do pepino, garantindo que a planta se mantenha saudável e produtiva durante toda a estação de cultivo. Imagine a cena: você colhendo Gosha e cada pepino é simplesmente perfeito, uniforme, bonito e com aquela crocância inconfundível. E o melhor, isso no auge do verão, quando o sol mais castiga. Gosha é, sem dúvida, a escolha ideal para quem valoriza confiabilidade, alta produtividade e um sabor insuperável. Ele não vai te decepcionar e garantirá uma fartura de pepinos frescos na sua mesa. Vamos agora conhecer nosso próximo protagonista, um híbrido com um nome bastante peculiar, o gafanhoto. Ele é tão rápido e incansável quanto seu homônimo do mundo dos insetos. Este pepino é um verdadeiro velocista. Ele consegue entregar a maior parte de sua colheita antes mesmo da chegada do calor mais intenso. Mas mesmo no auge do verão, ele não se intimida. A principal vantagem do gafanhoto é sua precocidade extrema. Você poderá colher os primeiros pepinos em apenas 36 a 38 dias após a germinação. É, de fato, um dos híbridos mais rápidos do mercado. Essa velocidade permite obter uma colheita abundante logo no início do verão, quando os vegetais frescos são mais cobiçados e o calor ainda não atingiu seu pico. Mas mesmo quando o calor é intenso, o gafanhoto não se rende. Ele possui uma boa tolerância a altas temperaturas e continua a frutificar. Embora não tão ativamente quanto no início da estação, você ainda terá seu suprimento de pepinos frescos garantido. O gafanhoto é um híbrido partenocárpico do tipo cacho. Ele não precisa de polinização e em cada axila foliar forma de 2 a 4 frutos. Isso garante uma produtividade alta e uniforme. Os frutos do gafanhoto são pequenos e bem formados pepinos tipo cornichon, com um comprimento de 9 a 12 centímetros. Possuem forma cilíndrica e uma cor verde escura com listras claras. Sua polpa é densa, crocante e completamente livre de amargor. Esses pepinos são excelentes para conservas e picles, mantendo sua firmeza e crocância. O gafanhoto também se destaca por sua alta resistência a doenças, incluindo o míldio e a sarna do pepino, Cladosporium.
Isso o ajuda a permanecer saudável e produtivo durante todo o ciclo. Imagine-se em junho, já saboreando pepinos frescos e crocantes diretamente da sua horta, enquanto seus vizinhos ainda esperam pela colheita. O gafanhoto é a escolha perfeita para quem não gosta de esperar e deseja uma colheita rápida, abundante e que não se intimida com o calor do verão. Desmistificamos então o mito de que todos os pepinos sofrem igualmente com o calor. Existem variedades criadas especificamente para desafiar o sol escaldante. Ao escolher Fênix, Curaz, Hermann ou outras variedades da nossa lista, você garante uma excelente colheita, mesmo durante o verão mais escaldante. Isso representa um verdadeiro avanço na horticultura. Não deixe o calor privar você de pepinos frescos. Escolha as variedades certas. Elas resistirão ao sol e presentearão você com uma colheita abundante. Agora você conhece o segredo para uma temporada de pepinos de sucesso. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Inscreva-se no nosso canal para não perder novas dicas úteis. E nos comentários, conte-nos quais variedades de pepino você planta em clima quente e quais delas se saíram melhor. Adoraríamos saber a sua experiência.